Gente, nesse canto de lousa, vamos discutir e relembrar algumas relações de semelhança que podem ocorrer entre átomos, ok? E quando eu falo relações de semelhança, eu digo relações de igualdade. Então, o que dois átomos diferentes podem ter de semelhante? Isso que a gente vai relembrar com vocês agora. Então, olha só. O que são átomos isótopos? Eu digo que dois átomos são isótopos sempre que eles possuírem o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons e diferente número de massa, ok? Então, dois átomos são isótopos se possuem o mesmo número atômico e diferente número de massa. Por exemplo, se eu colocar aqui na lousa hidrogênio 1 e 1, hidrogênio 1 e 2 e hidrogênio 1 e 3, eu posso afirmar que esses três átomos são isótopos, já que eles têm o mesmo número de prótons e números de massa diferente. É muito importante que vocês lembrem que o número de prótons é a característica mais importante do átomo, porque é justamente o número de prótons, que é o número atômico, que define o elemento químico. Então, átomos que têm o mesmo número atômico obrigatoriamente pertencem ao mesmo elemento químico. Então, o hidrogênio, gente, só pode ser isótopo de outro hidrogênio, né? Já que eles têm o mesmo número de prótons, o elemento tem que ser o mesmo, ok? Já átomos isóbaros são átomos que possuem o mesmo número de massa, porém diferentes números atômicos, tá? Então, átomos isóbaros, mesmo número de massa, números atômicos diferentes. Essa é a definição. Deixa eu te dar um exemplo. O cálcio 2040 é isóbaro do potássio 1940. São isóbaros por quê? Porque eles têm o mesmo número de massa, né, aqui em cima, e número atômico aqui embaixo, ó, diferente, tá? Você não tem que se preocupar em decorar exemplos de átomos isóbaros, exemplos de átomos isótopos. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é que você saiba identificar o que são isótopos, o que são isóbaros. E mais um, o que são isótonos? Então, átomos isótonos possuem o mesmo número de nêutrons, tá? Só que para possuir o mesmo número de nêutrons, né, aliás, para ser isótonos, tem que ter o mesmo número de nêutrons, porém, diferente número atômico e diferente número de massa, tá? Então, isótonos, mesmo número de nêutrons, diferente número atômico, diferente número de massa. Vamos colocar um exemplo aqui na lousa. Por exemplo, oxigênio 8,16, ele é isótono do carbono 6,14. Dizer que eles são isótonos quer dizer que eles têm o mesmo número de nêutrons. Então, olha só, como é que eu calculo o número de nêutrons? Número de massa menos o número atômico. Então, 16 menos 8, 8 nêutrons. 14 menos 6, 8 nêutrons. Então, eles são isótonos. E a última relação de semelhança que devemos destacar vale para átomos isoeletrônicos. Não esqueça que átomos isoeletrônicos são átomos que possuem o mesmo número de elétrons. Ok, gente? Então, isoeletrônico tem o mesmo número de elétrons. Essa é a definição básica, não podemos esquecer isso. Então, relembrando, átomos podem ser isótopos se tiverem o mesmo número de prótons, isóbaros se tiverem o mesmo número de massa, isótonos se tiverem o mesmo número de nêutrons e isoeletrônicos se possuírem o mesmo número de elétrons. Ok?